Então, boa tarde a todos. Continuando nossas aulas de revisão, hoje a gente vai fazer sobre a unidade 2. A unidade 2 que trata dos temas ali relacionados à demografia, ao estudo das populações. Então, continuando, a gente vai fazer sobre a demografia da onde? Europa, Ásia e Oceania, que são os 3 continentes que a gente está estudando ao longo do nono ano inteiro. Europa. Então a gente vai começar entendendo aqui a dinâmica da divisão política da Europa. Lembrar que a Europa ela passou por várias mudanças na sua divisão interna ao longo do século XX. Nós temos ali 3 momentos históricos bem importantes no século XX que ajudaram a redefinir as fronteiras europeias, que foi o pós-Primeira Guerra, o pós-Segunda Guerra e o fim da União Soviética, que foi mais impactante aqui para a Europa Oriental, fim da Iugoslávia, causando surgimento de vários novos estados aqui nos Balcãs, o mesmo surgimento de novos países aqui relacionados à União Soviética. A gente consegue ver claramente que a Rússia é desproporcional. Aqui a gente só tem a parte europeia da Rússia, que é o menor. A menor parte da Rússia é a parte europeia, e mesmo assim é o tamanho da Rússia comparando ao resto da Europa. A gente tem aqui os países nórdicos e a Europa ocidental aqui. Bem tranquilo. Como é que funciona a questão da densidade demográfica na Europa? Então, o continente europeu ele apresenta a segunda maior densidade demográfica entre os continentes, com uma média de aproximadamente 75 habitantes por quilômetro quadrado. Por que é uma média? Porque, claro, aqui na região aqui, por exemplo, da Holanda, da Bélgica, próximo a grandes centros, tem uma densidade muito maior, enquanto no interior da Rússia aqui, nas estepes, aqui a minha densidade vai ser bem menor, vai ser às vezes regiões com menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, na média, ficam aproximadamente 75 habitantes por quilômetro quadrado. A população absoluta ultrapassa 750 milhões de habitantes, então é interessante observar, nessa quantidade gigantesca de países, tem menos gente que a Índia sozinha. Mas ainda assim é muita gente, 750 milhões de habitantes. A tabela a gente tem aqui os países mais populosos e os mais povoados. Lembrar a diferença, hein? Populoso, população absoluta, o número total de pessoas. Povoado é a população pela área, é a densidade demográfica. Então os mais populosos. A Alemanha, 81 milhões, França, 66 milhões, Reino Unido, 63 milhões e Itália, 61. Não está levando em consideração quem aqui? A Rússia. Por quê? Porque a Rússia tem a parte asiática. Se fosse considerar a Rússia, ela ia estar à frente da Alemanha, com mais de 100 milhões de habitantes. E aqui os mais povoados, os com a maior densidade demográfica. Então a gente tem Mônaco, com 25 mil habitantes por quilômetro quadrado, o Vaticano com 1.800, Malta 1.300, São Marino 556 habitantes por quilômetro quadrado. Então pense em Mônaco, 1 quilômetro quadrado é o quê? A quadra da escola e da van. 25 mil pessoas espremidas nesse quilômetro quadrado, densamente povoado. Aqui a gente tem esse mapa mostrando a distribuição demográfica na Europa. É bem interessante que ele denota para a gente alguns aspectos naturais. Por exemplo, por que a Islândia, Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Rússia como um todo, por que os países mais ao norte têm uma densidade demográfica menor? São países mais frios. Eu vou ter a maior densidade demográfica onde? Na região mais propícia a ter maior concentração de gente. Lembrando aqui, as maiores densidades demográficas aqui, Holanda, Bélgica, a Ilha Britânica, a própria Itália. Então a gente tem uma maior concentração de pessoas na grande planície europeia aqui. Lembrando que aqui a gente também tem o quê? Os Alpes cortando. Mas dá para ver claramente a diferença entre os países mais ao norte e os países onde a gente tem um clima mais favorável a ter uma maior densidade demográfica. E a questão da expectativa de vida. Então aqui, principalmente os países da Europa Ocidental têm uma maior expectativa de vida. Então a gente consegue estabelecer claramente a divisão aqui entre a Europa Oriental
e Europa Ocidental. Por quê? Porque a expectativa de vida é um indicador socioeconômico. Quanto melhores as condições de vida no país, mais rico o país, mais as pessoas vão ter acesso à saúde, à educação, a uma vida melhor, maior a expectativa de vida. Então os países que faziam parte da União Soviética, muitos ainda têm sua economia fragilizada, ainda estão se adaptando ao cenário global, capitalista, estão desenvolvendo suas questões sociais. Por isso que são países com uma expectativa de vida menor. Então, o mar de rosas quer dizer que esses países são maravilhosos? Não. Por um lado, é bom ter expectativa de vida elevada, significa que você tem qualidade de vida no país? Sim. Só que o que acontece? Esses países aqui, eles vão possuir problemas seríssimos relacionados a quê? A envelhecimento da população. Já sofrem problemas previdenciários, então você tem muitos idosos, pouca gente jovem, você não consegue repor a mão de obra, a força de trabalho, você tem problemas com relação à previdência pública, você não fecha a conta, não tem jovem o suficiente para pagar a previdência de quem é idoso ou aposentado. São países extremamente dependentes da mão de obra imigrante para repor a força de trabalho. Então, existe essa relação. É bom a expectativa de vida alta, é bom o país ter essa condição de qualidade de vida, mas tem um contraponto. Aqui a gente consegue analisar essas pirâmides etárias traçando esse paralelo que eu expliquei. Então, em 1950 a Europa estava num processo ali de transição demográfica. Estava começando a aumentar o número de idosos, mas você ainda tinha relativamente um grande número de crianças nascendo. Por que tem esse buraco demográfico aqui, ao ano 1950, onde que morreram esses homens aqui, Segunda Guerra Mundial? Então, por isso esses buracos demográficos. Olha no ano 2000, como a Europa já tinha mudado. Olha como engordou, como aumentou o número de idosos. Aumentou bastante. E sempre mais mulheres, A mulher vive mais que o homem. É sempre mais mulher idosa. O homem, por vários motivos sociais, e também por questões, o homem cuida menos da saúde, é sempre mais mulher. Qualquer pirâmide etária que você analisar, a partir ali dos 70 anos, sempre vai ter mais mulher que homem. Num local natural, que ocorreu um fenômeno natural, assim, de forma natural. É claro que daí você vai, professor, mas em tal lugar tem mais homem que mulher, mas alguma coisa aconteceu ali para ter ocorrido isso. Por exemplo, a China, com a política do filho único, eles escolhiam ter mais homens, Eles abortavam ou mandavam para o interior filhas mulheres. Mas de modo natural, sempre vai ter, a partir de uma certa idade, mais mulher que homem. Então, você vê aqui essa transição ocorrendo, você já tem um número muito maior de idosos no ano 2000 e já entrando na quarta fase da transição demográfica, tendo menos crianças. E aqui em 2050, estabilizando a população jovem, nascendo pouca gente e muita gente acima dos 60 anos. A maior parte da população, o grosso da população, vai ser idoso. E isso vai causar todas aquelas questões que eu comentei, de falta de mão de obra, problemas previdenciários. A evolução aqui a cada 50 anos na Europa, a evolução nas faixas etárias. Um exemplo disso, distribuição etária dos agricultores europeus. Um exemplo disso é a falta de mão de obra no campo. E esse é um problema que não está lá para 2050. Esse é um problema que a Europa sentiu hoje e que vai se agravar muito nos próximos 5, 10 anos. Então a gente consegue aqui, vamos pegar a faixa dos 45 anos para cima. Faixa dos 45 anos para cima dão praticamente o quê? 80%, quase 80%. 80% de quem trabalha no campo, do trabalhador rural da Europa, tem acima de 45 anos. Desses 80%, 31%, quase um terço, tem 65 anos ou mais. Quanto tempo essas pessoas aqui vão aguentar trabalhar ainda no campo? Por mais que a agricultura europeia envolva alta tecnologia, não seja tão pesada, ainda assim. Então, esse é um problema gravíssimo que a Europa enfrenta já, porque tem poucos jovens. E os poucos jovens que tem, querem trabalhar na cidade, se formam, vão trabalhar em grandes centros, em outros países.
Então, a falta de mão de obra jovem no campo hoje já é um problema seríssimo para a Europa. Quem que vai repor essa mão de obra? Muito provavelmente a mão de obra imigrante. É um emprego do futuro, ó. Agrônomo, né, engenheiro civil, engenheiro de solos, geólogo, qualquer um desses empregos que trabalhe no campo, se formar e buscar lá na Europa a vaga de trabalho, ó. O emprego do futuro. Ásia. Então a Ásia a gente tem uma outra dinâmica. Né? Maior continente do mundo, é gigantesco, aqui teve até que dar um zoom, né, para mostrar melhor o Oriente Médio. Né? A gente subdivide a Ásia em Sudeste Asiático aqui, né, a península da Indochina e as ilhas oceânicas, Sudeste Asiático. Sul da Ásia, aqui toda a região da Índia, Nepal, Paquistão, Bangladesh. Sul da Ásia. Extremo Oriente, aqui China, Mongólia, Coreia, Japão. Ásia Central, todos os países que terminam com estão são Ásia Central. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão. Ásia Central, uma grande relação com a Rússia, uma grande dependência da Rússia. População eslava, muitos desses países são povos asiáticos, mas tem muito louro, olho azul, eslavo. O Oriente Médio, né, população maioria árabe, turca e persa. Lembrando, nem todo o islâmico é árabe. Você tem o turco, que é um povo totalmente diferente do árabe. O povo turco veio lá da Ásia Central, aqui, lá da Mongólia. O povo persa aqui do Irã é totalmente diferente etnicamente do árabe. O povo persa está muito mais ligado com a Europa até, na sua etnia. Então a gente tem a divisão política da Ásia aqui. Continuando. Densidade demográfica. Então, novamente, a gente consegue estabelecer relações com o clima, igual a gente fez lá com a Europa. Então, por exemplo, nas regiões mais frias, né, principalmente a Rússia, aqui, ó, o norte da Ásia, a densidade demográfica é menor. Regiões desérticas, como aqui, ó, a Arábia, também, a densidade demográfica é menor. Lembrando que aqui na Ásia está a maior parte da população humana. Né? Só China e Índia, né, tem quase 3 bilhões de pessoas. Se eu pegar aqui, ó, aquela região que é chamada de formigueiro humano, eu pego a Índia, Sudeste Asiático, aqui, Indonésia, Filipinas, as Coreias, o Japão e essa costa da China. Toda essa região aqui, ó, essa faixa aqui tem quase 70% da população do planeta. É chamada de formigueiro humano. Filipinas, Indonésia, Sudeste Asiático, Índia, Japão, Coreia, China. Tem quase 70% aí do contingente populacional do planeta, conhecido como formigueiro humano. Uma grande concentração populacional aqui. E aí existem motivos históricos, né? O leito dos rios, onde se formaram as primeiras civilizações na Índia, na China. Tem toda uma questão histórica de o porquê da concentração populacional nessa região. Demografia chinesa. Então a China tem uma particularidade na sua demografia. Primeiro porque por muito tempo ela foi imposto a política do filho único, né, onde a população, né, que tivesse mais de um filho por família ia sofrer sanções, mesmo ir para campos de trabalho forçado. Aqui a gente tem 3 momentos da demografia chinesa. A gente tem claramente 3 momentos aqui históricos da demografia da China. Então a gente tem aqui, ó, primeiro momento em verde, né, onde a gente tinha, primeiro momento em roxo, onde a gente tinha pouca população idosa, isso em 1982, a população idosa era menor, e graças à política do filho único, já estavam conseguindo barrar o nascimento de crianças. Veja aqui, ó, dos 10 anos para baixo começou a diminuir bastante. Depois do segundo momento, no ano 2000, onde começou a melhorar a qualidade de vida na China, então começou a aumentar o número de idosos e adultos, mas diminuiu cada vez mais o número de crianças. E isso não envolve só a questão do filho único. A China é o país que mais tirou gente da pobreza nas últimas décadas. A China conseguiu construir uma classe média de quase 800 milhões de pessoas. Então, naturalmente, quando você melhora a qualidade de vida da pessoa, naturalmente ela vai ter menos filho. Então, não precisou nem mais aplicar a política do filho único. E olha a projeção para 2050 da China. É a projeção do país desenvolvido, igual lá na Europa. Ó. Uma população idosa grande, né, e a
população mais jovem menor, poucas crianças. Tanto que a previsão é que a Índia passe a China como a maior população do mundo. E aqui a gente tem a da Índia. Olha como a da Índia já é bem diferente, como ela está muito mais próxima daquelas pirâmides lá da África, né? Aquelas pirâmides etárias da África, de países subdesenvolvidos, onde a gente tem uma base bem larga, muito jovem, né? Mas não tem tanto idoso assim. Agora que começou, nas últimas décadas, que começou a crescer bastante a população idosa da Índia, demonstrando que, né, baixos índices de qualidade de vida. E aqui a gente tem ligeiramente uma proporção maior de homens. Aqui a Índia foge aquela regra que eu citei anteriormente. É uma proporção maior de homens. E para a gente fechar, então, Oceania. Então a gente tem a Oceania, toda aquela dinâmica que eu já expliquei. Né? São países que não têm divisão territorial seca, não fazem fronteira seca, continente que não possui fronteiras secas. A única fronteira terrestre que existe na Oceania é de um país da Oceania com um país da Ásia, né? Papua Nova Guiné com a Indonésia, aqui, ó, corta a ilha no meio. Então já existe essa dinâmica que diferencia a Oceania do resto dos continentes. Os três maiores conjuntos ali de ilhas, os três maiores países, né? Nova Zelândia, a Austrália, que se destaca, né? Mais de 90% da massa territorial da Oceania é a Austrália, e Papua Nova Guiné. E todas as ilhas que compõem lá a Micronésia e a Polinésia, aqui no Pacífico. Densidade demográfica, então a gente tem uma concentração maior na Nova Guiné, Nova Zelândia e nas ilhas oceânicas. A Austrália possui uma baixíssima densidade demográfica, né? A maior parte da população da Austrália está na costa leste aqui. O interior da Austrália é um grande deserto, uma região inóspita, de difícil ocupação humana, por isso que a Austrália possui essa densidade demográfica tão baixa. Olha aquela diferença lá que eu falei lá no começo, populoso e povoado. A Austrália é um país bem populoso, né, em comparação ao resto da Oceania, mas está longe de ser o mais povoado, porque tem uma área muito grande e a população não consegue ocupar toda essa área. Aspectos demográficos gerais, então a gente tem uma dinâmica muito próxima, muito parecida com os países europeus mais desenvolvidos. Então você tem um aumento aqui, né, a maior parte da população idosa evoluindo, já não é igual países africanos que a gente analisa, ou países asiáticos que a gente analisa, que a população idosa é menor. Você tem um ganho na população idosa, a maior parte da população é adulta, ali variando entre os 25 e 50 anos, e diminuição aqui no nascimento de crianças, já não tem tanta criança nascendo. Nova Zelândia é uma dinâmica parecida, mas um pouquinho mais de crianças na proporção. É uma boa expectativa de vida, você consegue ter bons índices de população acima de 80 anos nos dois países. Por quê? Países desenvolvidos social e economicamente. E é isso aí, meu mano. Fiquem atentos, eu vou lançar mais um formulário, né, em cima do conteúdo dessa aula. Faça um formulário que ele vai valer nota para a gente fechar o bimestre, beleza? Até a próxima!